Olá você! E a partir de agora, nós temos um encontro marcado com a arte. Um encontro marcado com a cultura, com o cinema, com a literatura, com a escultura, com a pintura, música, teatro, TV e tudo que envolve a arte e, claro, a nossa apreciação sobre esse objeto que nos fascina desde os nossos áureos tempos. E por que, estudar, analisar, apreciar a boa arte? Porque precisamos para sobreviver e para sensibilizar, sobretudo, a nossa alma. Está no ar, Arte em Ato. Quando se fala em literatura militante, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Lima Barreto. Lima Barreto, escritor negro, foi responsável por compor um retrato de partes dos centros urbanos ignorados pela elite cultural do país, os subúrbios cariocas. Era lá que vivia a pequena classe média composta de funcionários públicos, professores, moças à espera de casamento e uma variedade de personagens que vão povoar a obra do autor. Dá, assim, voz a uma parcela da população que havia sido ignorada pelos principais escritores românticos e realistas. Lima Barreto traz, na sua literatura, o subúrbio, os personagens marginalizados e coloca em xeque justamente a conduta moral das pessoas, falando sobre temas espinhosos e delicados como o preconceito racial e a preocupação com a vida política e social do seu país. Nasceu no ano de 1881, no ano em que Machado de Assis lançava sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e Aloysio Azevedo a obra O Mulato, ambas que iriam dar origem ao realismo naturalismo brasileiro, e veio a falecer também no Rio de Janeiro em 1922, ano da famosíssima Semana de Arte Moderna. Afonso Henriques Lima Barreto era filho de negros alforriados, João Henriques, tipógrafo, e Dona Amélia Augusta, professora primária. Como era mestiço, sofreu o preconceito de uma sociedade que discriminava as pessoas com base na cor de sua pele. Como jornalista, alcançou uma certa estabilidade. Ao longo da vida, lutou contra o alcoolismo, que acabou causando sua morte. Em seu funeral, ignorado pelos intelectuais da época, foi marcante a presença dos pobres anônimos e suburbanos que sempre, ele iria descrever em suas obras. Deixou, uma vasta galeria de livros sobre crônicas, romances, ensaios, críticas literárias, contos, mas, sobretudo, um olhar atemporal, moderno, satírico e debochado em relação ao povo brasileiro. Arte em Ato é um canal que vai visar, sobretudo, mostrar para você o objeto de arte que é o cinema, a literatura, a pintura e outros veículos, como a música, TV e cinema e até mesmo os HQs. Mas, sobretudo, é para o conhecimento, apreciação e o questionamento. Vale também para aquele que está prestando os exames de vestibular, porque vamos sempre estar aqui em um programa ou outro, em um vídeo ou outro, mostrar uma obra indicada ou uma obra famosa, não só da literatura brasileira, mas da literatura universal. E o autor escolhido de hoje é um autor pioneiro na militância,
é o escritor pré-modernista Lima Barreto. Lima Barreto, esse escritor negro que nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1881 e veio a falecer precocemente aos 41 anos de idade, também no Rio de Janeiro, foi o escritor que primeiramente militou dentro da literatura. Foi o primeiro escritor da literatura brasileira a ousar trazer como protagonista um personagem negro. E assim foi em Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A literatura do Lima Barreto foi uma literatura não só atuante, mas foi uma literatura nervosa, onde nessa literatura nervosa ele falava sobre tudo. E ele falava sobre a política, ele falava sobre o comportamento da sociedade. Vejamos, estamos na época da Belle Époque. E ele falava, sobretudo, também dos subúrbios carioca, a parte enfeiada, a parte rejeitada, com seus personagens periféricos, personagens marginalizados. Ele iria falar, ele iria observar. Mas veja, tudo, né, com um bom humor, com um tom satírico, irreverente, debochado e uma linguagem saborosa, porque foi o primeiro a ser um escritor trazendo à tona uma linguagem, o quê? Uma linguagem ricamente coloquial, prosaica mesmo, né? E até mesmo por vezes, né, desleixada gramaticalmente, porque o Lima não fazia correção gramatical dos seus textos. Ele ele escrevia tal qual ele falava. Então, esse era o Lima Barreto. Escreveu obras notórias, obras em que até mesmo, né, por muitas vezes, ele colocava o que ele estava sentindo. Como, por exemplo, em Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que por muitas vezes nós vamos ver aqui o descaso social, o preconceito racial também. No livro póstumo lançado em 1948, Clara dos Anjos. Clara dos Anjos seria o próprio Lima Barreto de Saias. Sendo que a Clara dos Anjos, além de ser uma personagem negra e que sofre o preconceito por ser negra, ela também sofre o preconceito por ser mulher numa sociedade machista, numa sociedade sexista. Esse livro, Lima Barreto não viu ser publicado, porque só seria publicado em 1948. Mas quando se fala em Lima Barreto, vamos lembrar também de Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde Lima Barreto faz uma panorâmica não só do Rio de Janeiro da sua época, mas também da revolta da Armada. Triste Fim é um dos livros mais cobrados da literatura brasileira e é um livro indispensável. Vamos falar sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque está na hora dessa conversa. E Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra emblemática, publicada pela primeira vez no Jornal do Comércio em 1911 em forma de folhetim, só foi a ser publicada em forma de livro a partir do ano de 1915. É a história justamente de um personagem quixotesco, fazendo aí uma relação análoga à figura do personagem criado pelo espanhol Miguel de Cervantes, Dom Quixote. E o que seria essa figura quixotesca? Deslumbrada, visionária, uma figura ingênua, porque o Major Quaresma é essa figura que vai idealizar de uma maneira ufanista, ou seja, de uma maneira exagerada, o seu Brasil. Era um estudioso costumais das coisas, dos costumes, da arte, da cultura brasileira. E é o interessante nessa pegada toda de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que a obra ela é dividida, e não por acaso, em 3 partes. São os 3 projetos do Major Quaresma, que na verdade são os 3 projetos até hoje caros à nossa realidade brasileira. O primeiro projeto dele é o projeto cultural. O que o Policarpo Quaresma, né, na sua vã filosofia propõe? A troca da língua portuguesa pela língua
Tupi-Guarani. Lembrar que os índios já viviam aqui, né, num período pré-cabralino. Então você tem aqui o que? Uma crítica que o Lima Barreto fazia. É o xenofobismo, a aversão aos estrangeirismos. Aquele povo que se vestia, falava e queria se comportar como um povo parisiense. Veja que quase nada foi mudado. Hoje o que prevalece é uma cultura americanizada, onde você quer falar o inglês e quer desprezar a língua, né, brasileira ou a língua portuguesa. O Lima Barreto já fazia essa crítica. A segunda parte é também um outro projeto que nos custa caro e é polêmico, a reforma agrária. Tá? Onde o Major vai ali se envolver, né, com as questões agrícolas, pecuniárias e até mesmo a politicagem brejeira, a politicagem localista, né, ele vai justamente se envolver. Mas a terceira e grande parte é essa, e que a gente vive, que é o projeto político. A obra traz como contexto histórico a revolta da Armada e traz um personagem não menos histórico, que é justamente quem? O Floriano Peixoto. É ele que diz, Quaresma, tu és um visionário. E aí então você tem, né, este personagem que é patriota e que, né, gosta, endeusa, né, olha aí o político de estimação, a figura do Floriano. E ele vai lá lutar. Vai lutar por Floriano, vai lutar pelo seu Brasil. Na vã filosofia do Policarpo Quaresma, ele achava, por exemplo, que o Floriano não estava sabendo de nada disso. Né? Então o que ele faz? Ele elabora uma carta, né, como se fosse uma minuta, e ele revela toda a corrupção, as arbitrariedades, as prisões, né, de inocentes, as mortes, as atrocidades que ele via, que ele presenciava, e manda. Mas o tiro sai pela culatra. Major Quaresma é acusado de delator da pátria. Isso mesmo. Delator da pátria. Qualquer semelhança com a atualidade, tudo porque, né, ele ia contra o governo. Então, de grande herói, ele passa a ser o grande vilão. É preso e vem a sentença. Vai ser fuzilado. Mas olha o título, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Olha a ironia, porque ele não vai se entristecer porque ele vai ser fuzilado. A tristeza maior é saber, por exemplo, que ele amou, que ele nutriu um desejo, uma adoração por uma pátria que, na verdade, não existia. Só existia na cabeça dele. Isso é que é o final mais trágico, né? A derrota, o tom pessimista que o personagem, na verdade, adquire no final dessa monumental obra que vale ser lida, revista e questionada. Eu termino o nosso comentário aqui com esse livro fantástico, a biografia do Lima Barreto, uma biografia fundamental, Triste Visionário, da Lina Schwartz, pela Companhia de Letras, né? Olha que capa maravilhosa, essa capa, tá certo? Mostra justamente o nosso Lima Barreto tal como ele é, o primeiro grande escritor negro, né, a falar, a militar na literatura. Nós não estamos falando do nosso outro colega, o Machado de Assis, certo? Então você tem também uma outra obra que foi o primeiro biógrafo, né, do Lima Barreto, Francisco de Assis Barbosa, com a vida e a obra do escritor Lima Barreto. Primeiro biógrafo, certo, do Lima Barreto. Então, você tem aí esses dois livros. A dica também é justamente o filme, né, Policarpo Quaresma, com, né, o Paulo José. E aguarde, né, que nós iremos voltar com mais arte e mais conhecimento. Até mais.